De louvor, vem ler o Novo Testamento comigo. Hoje a gente vai ler aqui, trabalhar na realidade um versículo, a reflexão de um versículo apenas. A leitura de hoje é Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Vamos trabalhar aqui Mateus 6, 33. Essa é a nossa reflexão de hoje. Sejam todos bem-vindos. Elise, Silvia, Hanna, Antônio Carlos, sejam todos bem-vindos. Essa live ela vai durar 15 minutos, então não saia daqui, continue aqui com a gente, você que está chegando aí agora. É um propósito que a gente está colocando, algumas pessoas já estão participando aqui, ministros de louvor que querem realmente aprender a palavra de Deus, conhecer mais a palavra de Deus, ter esse momento devocional também, né? Momento de leitura da Bíblia logo pela manhã. Então são 15 minutinhos que a gente vai estar refletindo aqui sobre o nosso propósito, sobre a nossa missão. Ministros de louvor precisam conhecer a Deus, ministros de louvor precisam conhecer a Bíblia, porque a nossa ferramenta de trabalho não é necessariamente um instrumento. Eu estou até aqui com teclados, vou mostrar aqui para você. Estou com teclado. O teclado aqui é meu hack. Às vezes a gente pensa assim, não, o meu instrumento de trabalho é o meu instrumento musical. Errado. Faz parte também, né? É uma das ferramentas. Mas a ferramenta principal de trabalho do ministro de louvor é essa aqui, a Bíblia. Essa é a nossa ferramenta de trabalho, essa é a nossa ferramenta principal. Se a gente entender, eu não gosto muito do termo levita, né? Muitos usam para músico, porque os levitas tinham funções para além da música. Os levitas auxiliavam no culto, auxiliavam ali nos sacrifícios. Os levitas auxiliavam o sacerdote ali no tabernáculo. Mas com Davi, ele separa alguns levitas para o trabalho musical. Só que se você vai ver qual é o trabalho do levita, era o ensino da lei. Né? Eles se debruçavam na lei, no conhecimento da lei de Deus. E aqueles que trabalham com música, então, eles faziam canções profundas, compunham canções a partir do conhecimento que eles tinham da lei. Então, se você é ministro de louvor, né? Como eu falei, eu não gosto desse uso do termo levita, porque já é do Antigo Testamento, é arcaico, então eu gosto muito de departamento de música, a gente utiliza muito também, se tornou popular, né, o ministro de louvor. Então qual é a sua ferramenta de trabalho? É a Bíblia, para que você faça composições melhores e para que você escolha boas canções, escolha um bom repertório para a sua igreja, para o momento de louvor. Então é preciso conhecimento bíblico. É preciso conhecimento das verdades de Deus, tá bom? Então estamos juntos aqui. Eu quero refletir com você em Mateus 6,33. Estamos em uma campanha, começamos ontem a leitura do Novo Testamento. Na realidade, fazendo lives, né? Começamos ontem. Porque desde o começo do ano já tem uma galera lendo a Bíblia aqui comigo, e você baixa esse calendário de leitura bíblica. Cadê, meu Deus, o calendário? Estava aqui agora. Calendário de leitura bíblica. Cadê o calendário? Deixa eu tentar achar ele aqui. Estava fazendo meu devocional aqui, marquei e perdi. Mas o calendário de leitura bíblica você encontra aqui, canal Música e Bíblia, aqui no meu perfil do Instagram, se você está me acompanhando pelo YouTube, está aqui no link da descrição para você clicar e baixar, tá bom? Esse calendário de leitura bíblica anual vai te ajudar a acompanhar ali a leitura, fazer as marcações, tudo bonitinho. Mas aqui, se de repente você começou comigo lá, desistiu no começo do ano e tal, com meio da correria, agora a gente está no Novo Testamento. Então vamos ler até dia 31 de dezembro o Novo Testamento. É uma média de 3 a 4 capítulos por dia. Por exemplo, ontem, o cronograma de leitura foram 4 capítulos. Hoje foram 3 capítulos. Então, 5, 6 e 7 é o Sermão da Montanha, tá bom? Vem participar comigo, vem participar conosco. No link da bio você encontra o meu livro, Cantar e Ensinar, A Igreja Aprende Quando Canta, na versão física ou digital. Aqui eu falo sobre a importância que a música exerce no ensino da igreja, por isso, ministro de louvor, você é mestre, porque você está ensinando a igreja por meio das canções. Você vai encontrar lá também o e-book, aqui eu imprimi, mas é o e-book 30 Ensaios com Deus, tá bom? Para você ter um momento de oração com seu ministério de louvor, para você orar com eles, ler a Bíblia com eles. Eu vou colocar aqui só para você ver, olha que legal esse momento, esse espaço aqui, Deixa eu virar aqui a câmera. Aqui. Tem um momento tem um devocional aqui, né? Tipo, adoração é sacrifício, uma lição de Abraão. Aí vem aqui, faça uma lista de 3 áreas em sua vida, onde você... Então, é bem prático. Cada devocional é bem prático também, tá? Então, isso aqui você encontra lá também se você quiser fazer com o seu ministério de louvor, beleza? O calendário de leitura bíblica você baixa gratuitamente e a gente vai ler a Bíblia juntos. Vamos lá. Mateus 6, 33 é a reflexão de hoje. Você vai ler a Bíblia toda, tá? Você vai ler o trecho, vai ler a Bíblia toda também, mas aqui a gente está no Novo Testamento todo, mas hoje os capítulos são 5, 6 e 7. Você vai ler
aí o Sermão da Montanha todo, é a ética do reino de Deus estabelecida. Gente, é extraordinário o Sermão da Montanha. Se você ler, você vai observar. Desde o começo, capítulo 5 ali, quando Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças, né? Mais que felizes são são os pobres de espírito. No versículo 3 do capítulo 5, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí vem, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Costumo chamar as bem-aventuranças de felicidade paradoxal. Assim, como assim, mais que felizes são os pobres? Porque bem-aventurado, né, do grego, makario, né, o makarios, makarioi, que seria o plural, bem-aventurados ou mais que felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mais que felizes são os que choram, porque serão consolados. Às vezes você pode querer pensar, né, não, mais que felizes são os que choram, deve ser choro de felicidade. Quem chora de felicidade não precisa ser consolado. Então aqui está falando de choro de tristeza mesmo. Né? Mais que felizes, lá na frente vai dizer, são os perseguidos, quando vos perseguirem, vos maldisserem, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, sabe? É uma felicidade paradoxal. Tudo aquilo que Jesus vai ensinando, eu costumo dizer que o Sermão da Montanha é a ética do reino aqui na Terra. É como se fosse o código de conduta de um outro reino, né? Que quando você traz para esse reino, é paradoxal. Você fala assim, eu não estou entendendo. O que Jesus está falando? É isso mesmo? Às vezes a gente fica querendo reinterpretar o que Jesus está falando, a linguagem daquilo que é terreno. E a gente não vai conseguir entender. É por isso que eu costumo dizer que a gente é extraterrestre, né? Nós somos ETs. Somos isso mesmo. Nós somos cidadãos do céu. Nós vivemos uma outra ética, de uma outra forma. Por isso, o Sermão da Montanha ele é tão radical. E vivê-lo requer radicalidade dos discípulos de Jesus. Por isso, Mateus 6:33 diz assim, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Que outras coisas são essas que Jesus está falando? Que outras coisas são essas que lhes serão acrescentadas? Se você volta para o versículo 25, ele começa dizendo assim, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? E ele começa a falar sobre o lírio dos campos, né, sobre os pássaros. Versículo 29. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles e tal. Ele vai dizer, se Deus cuida da planta, se Deus cuida do pássaro, será que ele não vai cuidar de vocês, né, homens de pequena fé? Então, aí ele vai dizer aqui no versículo 31, portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Os gentios é que procuram todas estas coisas, que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Guarde isso aí, todas essas coisas. Se você está com caneta aí, marque isso, Versículo 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, comer, beber e vestir. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Aí entra agora o versículo 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que coisas? Comer, beber e vestir. Onde eu quero chegar qual é a minha reflexão com você nesse momento? Para Deus, comer, beber e vestir é acréscimo. Isso a gente coloca muitas vezes como algo essencial da nossa vida. Lembre disso. É a ética do reino de Deus aqui na Terra. A partir do momento que o Espírito Santo passa a morar em você, você se torna um cidadão do céu. Né? Nós, na realidade, fomos criados para a eternidade. O pecado que nos corrompeu para isso. Em Cristo, nós estamos agora sendo reestabelecidos a figura de filhos de Deus. E quando a gente começa a observar, a nossa missão, o nosso foco, o nosso propósito é ser agora um agente do reino de Deus aqui na Terra. Quando eu começo a me preocupar com comer, beber e vestir, é como se eu estivesse olhando para o dono da missão e dizendo, estou preocupado com o suprimento, estou preocupado aqui com o básico para a minha sobrevivência. E às vezes a gente esquece da missão, fica pensando num soldado que saiu de uma missão, né, que saiu de um lugar, de uma nação para outra, para desenvolver uma missão, e de repente ele chega lá, ele precisa focar na missão, seja lá trabalho social, seja uma guerra, que seja, ele às vezes, não, preocupado com a provisão que o seu país irá mandar, ele abdica da missão, aí pega e começa a abrir uma vendinha, uma lojinha, uma mercearia, e aí de repente ele começa, em alguns momentos ele exerce a missão, em algum momento ele vai lá cuidar do mercadinho, quando pensa que não, ele simplesmente abdica da missão e começa só a cuidar daquele mercadinho ali, daquele
Porque ele estava tão preocupado se a sua nação iria mandar a provisão para ele, que tudo agora que ele começou a fazer foi esqueceu da missão e agora estava focando ali na sua vendinha, na sua quitandinha. Sabe que muitas vezes é isso que acontece conosco? Nós temos uma missão aqui na Terra, mas a gente acorda na segunda e vai dormir no domingo da outra semana preocupado em pagar boleto, preocupado com o dinheiro para pagar a conta de luz. Isso é necessário, a gente precisa pagar a conta de luz, a gente precisa comer, a gente precisa vestir, mas às vezes parece que esse se tornou a essência da nossa vida, a nossa missão. Para que você trabalha? Eu trabalho para vestir meus filhos. Para que você trabalha? Eu trabalho para comprar a feira. Para que você trabalha? Eu trabalho para pagar energia. Para que você trabalha? Eu trabalho para fazer... Não tem lógica a gente viver para pagar boleto. A gente precisa pagar os boletos porque faz parte da nossa subsistência, mas a nossa missão é outra. A nossa missão é muito maior. Oxalá a gente não precisasse pagar boleto. Oxalá a gente não precisasse ter que comer. Mas a gente precisa comer. Mas essa não é a nossa missão. E é o que Jesus está dizendo é isso. Olha, vocês andam preocupados, vocês andam ansiosos com essas coisas. Não fiquem ansiosos, o dono da missão vai dar isso aí. Porque a nossa mentalidade muitas vezes é uma mentalidade de consumista. A gente chega na igreja, o discípulo de Jesus é aquele que imita Jesus. Vamos pensar nisso? O discípulo de Jesus é aquele que imita Jesus. Eu olho para Jesus, o que é que Jesus faz? Jesus cura as pessoas. Jesus, ele alimenta as pessoas. Jesus, ele é abrigo para as pessoas. Jesus, ele é quem provê. E nós somos discípulos de Jesus. Nós olhamos para Jesus e a gente pensa, poxa, Jesus veio instaurar o seu reino aqui. A missão de Jesus é isso, é proclamar a libertação aos cativos, trazer libertação aos cativos, evangelizar os pobres, trazer vista aos cegos. Essa é a missão de Jesus. E a missão da igreja? É imitar Jesus. A missão da igreja é a missão de Jesus. Nós somos cooperadores nessa missão, é a missão de Deus. E nós, como igreja, estamos aqui engajados nessa missão. Então, quando eu olho para Jesus, eu preciso fazer aquilo que Jesus faz. Como ministro de louvor, que compreende as verdades de Deus, que compreende a palavra de Deus, como um discípulo de Deus, nós estamos aqui para servir. E aí você fala, pastor, se eu não devo me preocupar então com comer, beber e vestir? Se eu não devo me preocupar com isso? Eu devo virar um missionário de tempo integral? Eu tenho que ir para o seminário, igual você foi, virar um missionário? Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que você, quando estuda medicina, ou psicologia, ou se você é um engenheiro, ou se de repente você é um professor, uma professora, o seu foco principal não é ganhar dinheiro com aquilo. O seu foco principal é viver o reino, proclamar o reino, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Por exemplo, se você é um médico, de repente. Eu sou médico. Qual é a minha prioridade enquanto médico? Alto rendimento. 40 mil reais por mês para viver. Não, essa não é a sua meta. Sua meta é salvar vidas, né? Essa é a sua meta. E aí, de repente, você está num grande centro, aí Deus te chama lá para um interior, para trabalhar entre os ribeirinhos, porque está precisando de médico lá. Aí você fala, mas lá eu vou ganhar praticamente o mesmo tanto, talvez eu ganhe um pouquinho mais, mas eu não tenho conforto, eu vou estar longe da minha família. Um médico crente, ele não pensa assim. O médico crente, ele pensa na missão. Ele vai orar, vai colocar diante de Deus e dizer, Senhor, o que é que tu queres para minha vida? O Senhor me quer lá naquele lugar, entre os ribeirinhos? O Senhor me quer lá, mesmo que não tenha tanto conforto quanto aqui na grande capital, no grande centro que eu estou? É lá que o Senhor me quer? Então é para lá que eu vou. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não é a sua subsistência, não é o seu conforto que você coloca em primeiro lugar, você coloca o reino. Agora, essa profissão também vai servir para te trazer subsistência, também vai te fazer servir, pagar conta. Mas isso aí é cuidado de Deus, é graça de Deus. Você vai utilizar os seus dons, você vai utilizar o seu talento, você vai utilizar o seu preparo, você vai utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e é não termos essa mente de consumista. A gente vai para o culto muitas vezes e talvez até você, enquanto ministro de louvor, às vezes incentiva isso, né? Você saiu da sua casa, você veio aqui para buscar a sua bênção. E aí você coloca louvores triunfalistas, muitas vezes, canções em que só incentivam as pessoas a buscarem a sua bênção, a receber a sua bênção. É minha vitória, a vitória vai chegar, a vitória chegou. Olha só, é isso, é a bênção, é o meu milagre, é isso, é aquilo. É uma mentalidade de consumista, sabe? Eu até entendo, quando a gente chega para Jesus, a gente chega assim, cheio de feridas, cheio de traumas. A gente chega para Jesus assim, para ser curado, para ser restaurado. O que não dá é a gente viver a vida cristã assim. Viver a vida cristã como aquelas pessoas que Jesus chegou, Jesus curou, Jesus transformou, Jesus restaurou. O endemoniado de Gadara, lá em Marcos 5, né? Ele foi liberto por Jesus. O que Jesus... ele queria ir com Jesus e Jesus falou, não, fica aqui. As pessoas precisam, e ele começou a pregar em toda a Decápolis, ou seja, ele não ficou com aquela mentalidade de necessitado. Jesus, volta aqui de novo para me libertar dos outros espíritos malignos.
Ele foi liberto, ele foi restaurado, ele se tornou um discípulo e agora ele se tornou um proclamador das verdades de Deus, um pregador das verdades de Deus. E é isso que você e eu precisamos fazer. Uma vez que fomos alcançados, uma vez que já fomos agora curados, libertos dos nossos pecados, alcançados por Jesus, agora nós não temos que ter essa mentalidade de consumista. Claro, naturalmente, a gente precisa consumir, a gente precisa comer, beber e vestir. Mas esse não é o nosso foco. Isso faz parte da missão. Né? Aliás, isso faz parte ali da nossa subsistência. A gente agora precisa desenvolver a nossa missão. Busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar. E todas essas coisas vão ser acréscimo para vocês. Isso é acréscimo. Comer, beber e vestir não é essência, é acréscimo. Lembra que nós estamos falando aqui da ética do reino de Deus. Se a gente fala numa perspectiva terrena, é o essencial para a nossa sobrevivência na Terra. Mas pensando na missão, isso aí é acréscimo. Precisa, é necessário. Eu preciso de energia para poder ler a Bíblia, eu preciso de luz, né? Eu preciso de um celular para poder fazer essa live aqui, para poder desenvolver a minha missão, para cumprir a minha missão. Estou usando um celular, eu preciso de um celular. Deus me provê esse celular como ferramenta para que eu desenvolva a minha missão. Deus me dá esse instrumento, me provê esse instrumento aqui, o teclado, para que eu desenvolva a minha função. Maravilha! Comer, beber e vestir faz parte disso. Né? É aquela parte que está ali, daquilo que é o básico necessário para que eu cumpra a minha missão. Não é a essência da sua vida. Então, não ande ansioso, preocupado. O que eu devo comer, o que eu devo vestir. O Pai sabe que você precisa disso, você vai usar a sua profissão para isso, né? Vai fazer parte disso, mas principalmente glorificar a Deus. Então, se você é ministro de louvor, você canta, você toca, use os seus talentos e os seus dons para a glória de Deus. Beleza? Essa é a reflexão de hoje. Estou finalizando aqui com você. Quem está no YouTube, link na descrição. Quem está aqui no Instagram, link da bio. Amanhã a gente volta para dar continuidade na nossa leitura. É um versículo por dia que vai nos fazer conhecer mais a Deus. Isso vai nos auxiliar nas nossas composições. Isso vai nos auxiliar na organização do repertório. E eu quero agradecer você que está aqui ao vivo comigo, você que está assistindo depois aqui no Instagram ou no YouTube. Que Deus te abençoe. Estou finalizando aqui porque o nosso compromisso é 15 minutos, né? Já até passei aqui alguns minutinhos. Mas que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu ministério, em nome de Jesus. Valeu!